A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu irmão e minha irmã. Louvo a Deus pela oportunidade que nós estamos tendo mais esse dia de estudar a palavra do Senhor. Novamente, seguindo aí no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme Marcos, no capítulo 3, no versículo 20 e 21 e 30 a 35, que diz assim a palavra do Senhor. Então ele foi para casa. Não obstante, a multidão afluiu de novo, de tal modo que nem podiam comer. E quando os parentes de Jesus ouviram isto, saíram para o prender, porque diziam estar fora de si. Nisto chegaram sua mãe e seus irmãos, e tendo ficado lá de fora, mandaram chamá-lo. Muita gente estava sentada ao redor dele e lhe disseram: Olha, a tua mãe, teus irmãos e irmãs estão lá fora à tua procura. Então ele lhes respondeu dizendo: Quem é minha mãe e meus irmãos? E correndo a olhar pelos que estavam assentados ao redor, disse: Eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Então, meus queridos, nós vemos aí uma situação em que a família de Jesus vai até ele preocupada com Jesus. Mas é claro que Maria se lembra quem é Jesus. Claro que ela se lembra da visita do anjo que dizia que ela seria a mãe do Salvador. Só que talvez seus irmãos ainda não soubessem quem era Jesus. Nós sabemos que Jesus tinha ali outros irmãos. Se você olhar em Marcos, no capítulo 6, no versículo 3, você vai ver aí o nome dos irmãos de Jesus: Tiago, José, Simão e Judas. Mas talvez eles estivessem mais preocupados porque novamente os fariseus estavam ali incomodando Jesus. Se você olhar no último vídeo aqui no nosso canal, você vai ver que eles estavam acusando Jesus de expelir demônios por meio de Belzebu. E Jesus vai falar sobre o pecado imperdoável, a blasfêmia contra o Espírito Santo. Não deixe de ver esse vídeo no nosso canal. Então, nós vamos ver que a família de Jesus talvez estava preocupada com ele, que ele estivesse cansado. A multidão estava comprimindo Jesus de tal forma que a palavra de Deus nos diz aqui que eles não podiam sequer comer. Eles não tinham tempo e não conseguiam comer. Talvez eles estavam preocupados que os escribas pudessem fazer com Jesus. E a palavra de Deus nos diz que a família de Jesus estava do lado de fora. A família manda chamá-lo para que ele talvez se desvie do foco. Certamente ele estava ali anunciando a palavra, pregando a mensagem do reino de Deus, pregando sobre a confissão de pecados, arrependimento de pecados. Então, meus amados, aplicando isso já para a minha vida e para a sua vida, nós fomos chamados para um propósito. E o nosso propósito é o mesmo do Senhor Jesus Cristo: é proclamar as boas novas do reino, é falar sobre Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. E nós não podemos permitir, assim como Jesus, de que nada, nem ninguém venha nos desviar do foco, ainda que seja a nossa própria família. O mundo rejeita a palavra de Deus. E infelizmente, meus amados, até pessoas próximas a nós, até familiares nossos podem ser usados para isso. Jesus não está aqui desprezando a sua família natural, os seus irmãos e sua mãe. Não, pelo contrário, ele está mostrando para mim e para vocês que a maior família, a melhor família é a família de Deus. É a família dele, do nosso Senhor Jesus Cristo, que ultrapassa qualquer irmandade natural. É a nossa nova família, a família do reino de Deus. É um relacionamento mais profundo. O próprio Senhor Jesus Cristo vai dizer: quem faz a vontade do meu Pai, este é meu irmão, a minha irmã e minha mãe. Jesus, ele é o centro desse novo relacionamento. Então, por isso, meus amados, nós devemos procurar viver como Deus deseja de nós, não como o mundo. Infelizmente, muitos vivem dia após dia, semana após semana, como se Deus não existisse, como se não houvesse consequências para os seus pecados, ou como se Deus não governasse e regesse todas as coisas. Nós estamos falando aqui de consequências eternas, meus amados.
Tiago mesmo, um dos irmãos de Jesus, não era crente no próprio Senhor Jesus Cristo, no seu irmão. Mas quando ele se converter, ele vai escrever uma carta, você pode ver na Bíblia, lá no final da sua Bíblia, a carta de Tiago, e ele vai dizer para nós não sermos somente ouvintes da palavra, mas que possamos ser praticantes da palavra. Somos uma nova família, uma família de perto ou de longe. Eu tenho minha família aí em João Pinheiro, Porteirinha, Pai Pedro, né, em vários lugares onde que nós já passamos. Então essa é a nossa família em Cristo Jesus. Por isso aqueles que não se sentem com vontade de ir à igreja, de congregar, aqueles que se dizem desigrejados, eles estão numa contradição, meus queridos. Essa é a maior fake news que já existiu. Não há como você dizer que é cristão e se dizer desigrejado. A família é uma comunhão onde as pessoas podem se servir uns aos outros, amar uns aos outros, onde você pode praticar o seu cristianismo, praticar uma comunhão verdadeira. Mas aí as duas formas de família podem andar juntas? É claro, meu querido, deve andar juntas. Esse é o melhor dos cenários. Podem haver situações que aqueles que vão tentar te desviar do caminho podem ser os da sua própria família. Talvez eles façam isso abertamente ou sutilmente, pode ser sem querer, sem perceberem. Mas Jesus permaneceu firme, que você permaneça firme nos seus propósitos. Jesus manteve ali o seu foco e com isso seus irmãos se converteram, seus irmãos passaram a crer nele. Seu irmão Tiago virou o líder da igreja de Jerusalém. Ele escreveu uma carta que está aí na sua Bíblia. O outro irmão de Jesus também, Judas, também escreveu uma carta, está aí na sua Bíblia, no final da sua Bíblia. Então mantenha o foco, meu querido. Essa semana mesmo estava conversando com um amigo e nós estávamos falando sobre isso, porque tem pessoas que estão olhando para você, que estão olhando para mim, para o nosso testemunho, para conhecer a Jesus, para vir a ter Cristo. Você seja um instrumento, meu amado. Então muita atenção aqui, meus irmãos. Aqui não estamos falando de quebrar o 5º mandamento, que diz que devemos honrar o pai e a mãe. Não, meus amados. Nós não estamos falando isso, porque o próprio Senhor Jesus Cristo, ele disse: quem ama mais o seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Você pode ver isso em Mateus 10, 37. Nosso Senhor Jesus Cristo não foi rude com sua família, mas ele usou da preocupação deles para mostrar o que significa pertencer à verdadeira família de Deus. E como nós entramos nessa família de Deus, é o que nós temos falado nesses vídeos, é ouvindo a palavra, crendo na palavra, compartilhando a palavra, arrependendo dos nossos pecados, mudando nossa atitude, nossos comportamentos, proclamando a Cristo, seguindo a Cristo, meus amados. Muitas religiões, aqueles que professam ser cristãos, eles são perseguidos pelos seus próprios familiares. Se um familiar entregar aquele que se converteu ao cristianismo, ele pode ser considerado até um herói. Eles têm direito a matar esse familiar, expulsá-lo da comunidade. Aqui no Brasil nós temos um grande exemplo disso. Tem uma pessoa chamada Irmão Mehdi. Ele era um príncipe em Marrocos. Ele é um ex-muçulmano. Ele resolveu estudar a Bíblia para refutá-la em uma tese de TCC, de uma conclusão de algum curso. Mas ao estudar a palavra nos diz que conhecereis a verdade vos libertará. E ele foi liberto, ele creu no Senhor Jesus Cristo, ele confessou a Cristo como seu Senhor e Salvador. Ele passou a ser perseguido pela sua própria família. Ele pagou um preço altíssimo. Mas a palavra de Deus nos fala, né, meus amados, que Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes.
Irmão Medi pagou um altíssimo preço, mas ele ganhou uma grande recompensa. Ele perdeu seus familiares, seus amigos, seu país, ele não pode voltar mais lá, de forma alguma, mas ele ganhou um lugar na família de Cristo, no reino de Deus. E nós, que preço nós temos pagado pelo Evangelho? Queria que você fizesse essa reflexão nesse dia, meu amado. Talvez nós sejamos a única referência na vida de alguém. Se você continue firme, que você continue focado, lembre-se sempre, o melhor lugar para estar é na família de Cristo. Quem vai para o céu, eu costumo falar isso, não quer ir sozinho. Por isso pregue, meu amado, fale de Jesus, fale o amor de Jesus. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família, na sua casa, sua família natural e também a sua família em Cristo Jesus. Amém? Amém, meus amados. Até a próxima. Que Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus.